girando assim. Isso. Bom, boa tarde a todos. Eu comecei um papo aqui com a Marina e com vocês e estou deixando para dar esse boa tarde oficial a todos. Estamos de novo aqui no nosso GEAS, que a nossa palestrante de hoje conhece muito bem e tanto participou enquanto graduanda. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. A gente hoje tem a alegria de receber a Marina Trevisan, a nossa aluna que formou há pouco tempo e hoje está estagiando na África do Sul, numa unidade de criação de aves marinhas, né? Ela vai falar bem sobre isso e vai abordar principalmente os cuidados, o manejo com neonatos, né? Embora que ela vai se sentir à vontade para falar bastante da experiência dela. Então, eu peço a vocês que mantenham o microfone desligado e possam também fazer os comentários, as perguntas no chat, e após a apresentação da Marina, nós abriremos, então, para um breve debate e resposta a essas perguntas. Então, uma boa palestra para você, Marina, nós vamos estar aqui te ouvindo com todo carinho. Boa tarde. Boa tarde, Sábio. Boa tarde a todos que estão aqui. Primeiramente, obrigada por esperarem, né, por esse fuso horário e energia e tudo mais. E queria agradecer de verdade por vocês estarem disponibilizando esse tempo para estarem aqui assistindo essa palestra. E espero que vocês aproveitem a palestra. Vamos lá, então. Me falem se está dando certo aqui só. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Ainda não, Marina, mas Não? a gente está na fé aqui. Tá, vamos ver aqui. Me avisa se deu certo. Tá. Aproveita enquanto você está se organizando, assim, eu deixei de dizer, mas a Karina Cunha, ela vai mediar o debate a partir da sua apresentação, tá? Tudo bem. Tá, vocês estão conseguindo ver a apresentação? A gente está vendo tudo. Aí, ótimo. Agora sim. Então, vamos lá. Eu me formei na UF no meio do ano passado. E no início desse ano eu consegui a oportunidade de fazer parte, após uma experiência na parte veterinária do centro, eu fui convidada para fazer parte do programa de estágio de 6 meses na unidade de criação de neonatos de aves marinhas aqui do Sancob. Então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é o Sancob, né? O que é essa instituição que eu estou conversando, e também o que é a unidade e para que ela serve, o que é a unidade que eu estou trabalhando no momento. Vou falar os objetivos dessa palestra, o status de conservação do pinguim africano. Vou comentar com vocês o passo a passo básico da incubação dos ovos que chegam na unidade até essa altura dos animais aptos, e vou comentar a importância da medicina de animais marinhos nessa e em outras áreas também. O Sancob, ele existe desde 1968. E ele na verdade, a sigla se estende por Fundação Sul-Africana para a Conservação das Aves Costeiras. E ele existe aqui essa unidade que eu estou mostrando para vocês, é aqui em Tableville, em Cape Town, na cidade do Cabo. Também existe outra unidade do outro lado do país, que é em Porto Elizabeth, mas esse é o maior centro deles. E a Chick Hearing Unit, que é a unidade de criação de neonatos, que é a foto da direita, foi a primeira unidade de criação dessas aves estabelecida aqui na África do Sul. Depois eles fizeram outra unidade dessa, mas essa foi a primeira. E eu vou mostrar. Vocês conseguem ver nessa foto da direita a unidade, que é uma casinha, né? É uma área totalmente
isolada do resto do centro. O restante do centro vai estar na esquerda dessa foto, nesse mundo. Então, essa unidade ela é totalmente isolada por vários motivos, mas principalmente pensando em neonatos, a importância de ser extremamente, um ambiente extremamente limpo, higiênico e separado de qualquer possível agente externo. Essas aves que nascem nessa unidade ou que chegam, geralmente têm a imunidade muito... Quase não tem imunidade, na verdade, a imunidade muito baixa. E se eles nascem no centro mesmo, eles não têm nem a imunidade que a mãe passaria na natureza, que os pais passariam. Então, para a gente entrar nessa casinha, que é a unidade, a gente tem que deixar os sapatos para fora, pisar no pé dilúvio, colocar os sapatos internos, que são os crocs, e aí a gente vai trocar de roupa, vai colocar o pijama cirúrgico, lavar a mão várias vezes, fazer o manejo higiênico, a melhor maneira de higiênico possível, antes de começar. Então, a gente vai ter tudo ali dentro dessa unidade, tudo separado certinho. A cozinha vai estar ali, a lavanderia para as nossas roupas. É como se fosse uma bolha dentro no centro em si, né? Tipo, é uma bolha totalmente separado. O centro em si, só para vocês terem uma noção também, nessas imagens, esse é o hospital, né? O hospital, o centro de reabilitação. A imagem da esquerda são os recintos externos, a piscina, tem duas piscinas de reabilitação, uma do aviário. Tem os recintos são todos cobertos com essa tela anti-mosquito para malária e tudo mais, mas se for interessante para vocês, talvez eu faça uma apresentação futuramente mais voltada para o centro. Nessa imagem da direita, você... Oi? Rapidinho, só para... Desculpa te interromper, mas você pode apertar o ocultar ali embaixo? Tá tapando um pouco as fotos. Ah, tá, eu não sabia. Me avisa se deu certo. Deu certo? Deu sim, deu. Obrigada. Desculpa aí. Continuando, então, na imagem da direita, vocês conseguem ver o ambulatório, né, inicial, e a porta de trás tem duas outras unidades de tratamento intensivo, com fluidoterapia, aquecimento específico, também tem o centro cirúrgico, são duas salas de cirúrgica, então é tudo muito bem equipado, especialmente para aves marinhas. O objetivo dessa palestra, então, vai ser mostrar para vocês a importância da conservação das aves marinhas, a importância dos médicos veterinários de animais marinhos e mostrar um programa eficaz de conservação dessas aves, que é o CRU, que eu estou tendo a oportunidade e a sorte de estar fazendo parte nesse momento. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é só para vocês entenderem. O SANCOB existe desde 68, mas só em 2000 foi que, na verdade, em 2000 foi que ele ficou mais conhecido porque teve o maior derramamento de óleo da costa e que resultou no resgate, com o maior sucesso de resgate de fauna oleada que já existiu na história. Então, foram mais de 45 mil voluntários, foram organizados, tipo, tendas e tudo mais, e eles conseguiram resgatar e reabilitar essas aves que foram oleadas. Foi um sucesso mesmo. Então, esse ano, 2020, foi comemorado o 20º aniversário desse fato histórico, né? We've just celebrated the 20-year anniversary of the greatest animal rescue in history. And I could think of no better way than coming down here to Boulders Beach and releasing penguins. So initially the eggs were saved here from this colony. They had been abandoned. They were then taken to Sankob. They were hatched. Those little chicks were then reared. They've then been brought all the way back into the same colony. And today we release them. There's been this massive decline, over 98% of the population. It's just gone from those early days.
And it's all due to human activity. Each bird that there is now, every bird that is out there is critical to the survival of the species. Every single bird needs to be saved. Então, qual é a relevância, né, da conservação dessas aves? Hoje em dia, estima-se que existe apenas 2% da população que já existiu no mundo. E essa população continua em declínio populacional e está ameaçada de extinção, óbvio. Falando do status de conservação dessa espécie, e não só dessa espécie, de todos os pinguins. No mundo, né, existem 18 espécies de pinguim, e 11 delas estão em declínio populacional. Qual a relevância desse fato? Antes de falar só disso, eu preciso falar com vocês do oceano em si, né, da casa deles, do ambiente que eles vivem. A Silvia Earle já disse antes, a cada gota de água que você bebe, a cada respiração, você se conecta com o mar. Não importa em que parte da Terra você mora, a maior parte do oxigênio da atmosfera é gerado pelo mar. O oxigênio que você está respirando nesse momento aí na sua casa, o que eu estou respirando nesse momento aqui, vem do mar, é proveniente disso, das reações, das relações e inter-relações. E como é que a gente está cuidando, né, desse ambiente que é tão fundamental para a nossa existência? A gente só está poluindo cada vez mais, destruindo, e pensando, assim, no significado, né, do equilíbrio, da palavra na física, equilíbrio. O que significa isso? É a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam. Se a gente está falando sobre esse sistema, se a gente fala desse sistema e correlaciona esse sistema com o planeta Terra, por exemplo, essas forças não estão se compensando, né? Elas estão em desequilíbrio, e é disso que eu estou falando nesse momento. É essa preocupação que eu tenho e que eu espero que vocês estejam vendo também. Eles estão ameaçados de extinção. E eles estão ameaçados. Tá, mas eu tô aqui na minha casa, tudo bem. E qual a importância disso? Os pinguins, as aves marinhas, elas têm um importante papel na conservação, na verdade, no equilíbrio do ambiente marinho. E falando do pinguim especificamente, né? Ele é um elo vital até alimentar dos oceanos, porque eles eles controlam as populações de presas, os peixes que eles estão ali no ambiente, eles servem de alimento a predadores de topo, e além disso eles têm um papel ecológico importantíssimo, porque eles assimilam a biomassa que é produzida no ambiente oceânico e transferem ao ambiente terrestre. Então, com isso, eles efetivamente promovem um fluxo energético do ecossistema marinho ao ecossistema terrestre, que significa equilíbrio do ambiente marinho. Tudo bem, então, falando aqui, a gente já sabe que ele está em risco de extinção, né, ameaçado de extinção, e assim como o pinguim que ocorre na costa brasileira também, o Spheniscus magellanicus, também está ameaçado, ele está em declínio populacional. Então, vamos continuar. O pinguim africano, ele ocorre desde a Namíbia, da pontinha da Namíbia até Moçambique, e as colônias de maior número ocorrem na África do Sul, de maior número de indivíduos. Atualmente, eles são apenas 25 mil casais reprodutivos, e por esses números e por esses fatos, existem alguns programas de conservação que foram criados para impedir a extinção dessa ave. Com isso, eu vou falar com vocês o que é a CRU, né, o que é a unidade de criação de neonatos e como é feito o trabalho. Na imagem à esquerda, você vê um pinguim na colônia, ambiente natural, com um ninho natural. E por que a gente... de onde vem esses ovos que a gente recebe, né? A gente nunca vai... o Sankobe, ele nunca vai tirar o ovo do ninho se o pinguim tá ali todo dia, se tá tudo bem, se tá tudo certo.
Os ovos, eles vão ser apenas recolhidos caso eles tenham sido abandonados, ou os filhotes também, caso eles estejam em área de risco, de alagamento ou algo assim. E esse trabalho é feito através dos observadores de colônia, que eles trabalham todos os dias nas mesmas colônias, então eles conhecem o comportamento dos animais, eles conhecem os animais, conhecem se eles botaram ou não, se eles abandonaram o ninho ou não, se aquele animal vai tá sob risco ou não. Eles foram treinados exatamente para isso. E assim que eles veem, eles observam, então, que há um risco desses ovos, ou para esses ovos, ou para os filhotes, ou até para os adultos. Esses adultos são extremamente importantes também para a conservação, né? Eles são essenciais, na verdade. Então, eles vão lá e recolhem os ovos e encaminham para o Sankobe. Ou recolhem os ovos, ou recolhem os filhotes também. Eles acondicionam esses ovos numas incubadoras portáteis, numeram, tudo, identificam certinho e encaminham. E os filhotes também são levados através de caixa de transporte, tudo direitinho. Chegando no Sankobe, eles vão ser admitidos, né, na unidade, e essa foto da direita é bem interessante, que você consegue ver a diferença de cor dos ovos. Por exemplo, os ovos branquinhos, geralmente são ovos mais novos, o embrião vai estar bem inicial, enquanto que os ovos que estão mais sujos dos ninhos, geralmente são ovos mais antigos, então a chance do embrião estar mais desenvolvido, em estágio mais avançado de desenvolvimento é maior. Isso é só uma curiosidade. Depois da admissão dos ovos, então, na unidade, a primeira coisa, a gente vai pesar os ovos, fazer uma ficha individual de cada um deles, adicionar um número na casca dele, para a gente identificar, saber qual que é qual. E depois disso, pesar, fazer a biometria e tudo mais, a gente vai fazer o candling. Eu não sei a palavra em português disso, mas a gente vai colocar ele numa caixinha escura e vai jogar uma luz nele. E a gente consegue ver exatamente o estágio de desenvolvimento dele. E também saber... Oi? Não seria ovoscopia, agora me falou. Ovoscopia, ovoscopia. Né? Ai, obrigada, isso mesmo. Isso. Então, a gente vai fazer a ovoscopia para saber exatamente o estágio de desenvolvimento desse embrião, ou se está viável ou não, porque muitas vezes vai chegar e já vai estar, o embrião já vai estar morto, ou já não vai mais estar viável, né? Enfim. Aí vai ser adicionado nessa incubadora, caso esteja viável. E o manejo desses ovos vai ser diariamente pesar eles e 2 vezes na semana fazer essa ovoscopia para continuar sabendo o estado de desenvolvimento. E qual a importância disso, né? É uma coisa simples, na verdade. Um manejo simples a ovoscopia. Mas é tão fundamental porque você consegue ter noção de quando esses ovos vão eclodir, quando esses filhotes vão nascer, né? É muito importante porque chegam ovos de diferentes estágios de desenvolvimento, então a gente consegue ter um preparo na equipe também, né, para saber quantos filhotes a gente vai estar lidando. E é importante a gente estar sempre mantendo a água certinha da incubadora, observando coisas básicas de temperatura, umidade, que é essencial, na verdade, né? Bom, tudo bem, então. Depois, geralmente, esse tempo do ovo até a eclosão são de 40 dias, né? A incubação desse ovo gera geralmente 40 dias. E qual é o sinal, então, que tá, tudo bem, tá nascendo? A gente vai começar a ouvir o internal peep, que é quando o pinguim vai romper a membrana interna do ovo e a gente vai conseguir ouvir ele fazer, tipo, um piado mesmo. Eu vou apresentar aqui para vocês. Aí, nesse outro vídeo, você consegue ver até ele mexendo. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei isso
fascinante. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque. Eu achei demais, achei muito incrível. Vamos lá. Aí, tudo bem. Então, deu internal PEEP, que é esse piadinho que você escuta do ovo. E aí você aguarda, você vai colocar ele numa incubadora com a umidade maior, porque ele vai estar eclodindo a partir do external PEEP, que é essa fotinha, você já consegue ver a pontinha do biquinho dele quebrando a casca do ovo. Do external PEEP, que é essa foto, até a eclosão, geralmente leva de 48 a 50 horas no centro. Sim, é um processo muito longo de nascimento. Eles ficam 2 dias lá em processo de nascimento. E a gente só observando. Aí vocês conseguiram ver nesse vídeo que tinha um no início, né, no external PEEP, e o outro já na eclosão, já conseguiu eclodir. Aí nesse segundo a gente esperaria, aguardaria só para ver ele empurrando a casquinha por ele mesmo, sozinho, e se separando da casca, e depois que ele se separasse da casca, a gente transferiria ele para uma incubadora a 45 graus de umidade, a 45%, desculpa, de umidade, para ele secar as peninhas. Tudo bem, passando então dessa incubadora, e 5 horas após então o nascimento, a gente já começa a fazer a fluidoterapia deles, a gente vai dar uma água com probiótico, só isso, e pensando nisso, né, eles são muito guerreiros, essa ave, assim, esse nascimento em si, para mim, eles já são muito guerreiros de ficar 2 dias lutando, batalhando, fazendo força e nascer, né? E quando isso não acontece naturalmente, existe a gente tem que assistir o nascimento, né? Tem que dar assistência. E depois do nascimento, então, eles vão ser colocados nessa incubadora dentro da sala de neonatos. É uma incubadora de bebê mesmo, de humanos, e são colocados dentro desses potes. Esses potes são potes de planta mesmo, só que, obviamente, muito bem higienizados, tudo são identificados, aí é colocado um papelzinho, um papel toalha para absorver as excreções e talvez um ursinho para eles se sentirem ali. Aí eu... Tá, tudo bem, né? Legal, tinham lá, por exemplo, esse ano chegaram mais de 300 ovos só no início do ano. Foi a temporada mais agitada que já teve no centro. A unidade começou em 2011, né? Eu esqueci de falar no início, mas começou em 2011. E desde então, fora esse ano de 2020, a maior quantidade de ovos que eles receberam foi de 183 durante o ano todo. Esse ano, só no começo do ano, já tinham recebido 300. Aí a gente pensa, né? Tudo bem, o manejo de ovos, a gente vai pesar todo dia, tudo bem, olhar e tal. Mas nasceu, e aí? Cara, você vai ter que alimentar todos esses animais, você vai ter que ter um controle, você vai ter que ter... É muito trabalho, é um trabalho intenso e precisa de equipe para isso. Esses filhotes, então, qual vai ser o manejo? A gente vai chegar na manhã, geralmente 5:30 da manhã começa, a gente vai pesar todos eles, vai trocar eles, vai colocar em potinhos limpos, vai calcular individualmente a alimentação de cada um, de acordo com o ganho de peso, a porcentagem de ganho de peso que eles tiveram. O ideal que a gente calcula todo dia é de dar 10% do peso do animal de alimento, e a gente quer que eles ganhem 10%, de 10% a 15% tem o ganho de peso nesse nível. Depois disso, então, a gente vai, depois de pesar tudo mais, vai preparar a alimentação, alimentar todos eles, limpar tudo, e depois vai preparar a alimentação de novo. É constante, alimentação de 3 em 3 horas, das 6 da manhã até as 9 da noite.
Isso depende da temporada, a gente vai estar lá das 4h30 da manhã, e aí o outro turno vai estar lá até as 10h30, 11h30 da noite. Vai depender. Depois ele vai ficar na incubadora, geralmente, até ele atingir 100 gramas, e é o P0, que eles chamam. Atingindo 100 gramas, ele já vai estar num tamanho bom, ideal, ele já vai poder passar por esses brooders, que é a foto que está na minha esquerda. Os brooders nada mais, nada menos são do que caixas bem acolchadinhas com toalha, que a gente faz com a toalha, às vezes com o ursinho e tal, e eles são cobertos com uma toalha em cima também, para proteção. Eles têm esse refúgio, vamos dizer assim, que acima vai estar sempre a luz de aquecimento. Então, eles têm esse espaço, caso eles queiram estar aquecidos embaixo da luz diretamente, ou se eles querem estar mais frescos, eles têm espaço para ir para lá. Essa é a hora da alimentação, então eles geralmente sempre acordam e começam a chorar um pouquinho antes da alimentação. E é igual um bebê humano mesmo, tudo igual. Eles choram, aí você alimenta, limpa, troca, tudo igual. E eles dormem. É bem parecido. Bom, eles atingiram 500 gramas nesses brooders. Aí eles já estão maiores, já estão com uma plumagenzinha maior, mais cheia, vamos dizer assim, né? E eles a gente colocam eles nos crates, que eles chamam, que são essas caixas maiores. E essa fase geralmente também é quando eles começam a socializar mais. Então vão ter 2 deles, 2, 3, começam a conversar entre eles. E é bem legal. Você começa até a ver um pouco da personalidade deles. É engraçado. E esse vídeo que eu vou passar para vocês também é da hora da alimentação. Bom, por que eu achei importante passar esse vídeo para vocês dessa forma, assim? Esse é o natural, esse é o saudável. Essa apresentação eu não foquei em nada de doença ou algo assim, é só para vocês terem uma noção mesmo do que é o CRU. Mas a importância a gente ver que eles estão vocalizando, assim, que naturalmente eles têm esse comportamento. É muito importante porque a gente está todo dia lá e se a gente não conhece eles e não conhece o comportamento, a gente não sabe quando eles estão doentes. E a gente tem que saber, e tem que saber o quanto antes os sinais clínicos e a alteração, se eles não estão mais vocais, se aquele indivíduo em si, geralmente ele não é vocal, ou não sei, agora ele está regurgitando, se é normal ele regurgitar ou não, a gente tem que saber exatamente tudo, porque a evolução desses animais, da doença nesses animais, nesses neonatos, até o óbito, a evolução geralmente é muito rápida. Então, se eles estão com algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, geralmente a evolução ao óbito é muito rápida. Então, a gente que está lá todos os dias, é fundamental a gente conhecer eles, anotar tudo direitinho, ter esse controle. Bom, aí depois do P2, então o P3, ele vai ser um animal que já atingiu, geralmente, 1,3, 1,4 quilos, e ele vai ser encaminhado para o centro, para a parte do nursery, que eles chamam. Então, ele já vai ser outro sistema, não é mais a unidade separada. Ele já vai estar recebendo alimento da cozinha do centro, os peixes vêm da cozinha do centro, tudo certinho. E ele geralmente tem essa plumagem um pouquinho mais cheinha, né, do que os P2. E eles também começam a perder a plumagem nessa fase. Então, você consegue ver nessa foto, por exemplo, na parte da frontal já estão perdendo mais peninha. Geralmente começa na cauda também, no rabo dele. Aí depois eles passam para o P4 quando eles já perdem mais de 50% da plumagem. Aí você consegue ver direitinho nessa foto também. Que só tem uma plumagenzinha na cabeça, na parte dorsal. E nessa fase é quando eles começam a nadar. A gente testa, coloca eles na piscina. Geralmente é até engraçado de ver eles nadando a primeira vez. Eles vão, batem, tipo, trombam na parede, meio que não sabem o que estão fazendo. A segunda vez, terceira vez, ele já parece que já é natural mesmo. É natural, né? Mas
parece que eles já nadaram desde sempre, que eles já começam com instinto de se limpar direitinho, flutuar, e é bem legal. Mas nessa fase a gente só coloca eles para testar mesmo. E aí eles vão passar para a parte de reabilitação em si, e aí eles vão passar por esse processo. Então, primeiro testar a piscina, aí depois de uma semana vai ser feito o exame, eles vão ver se as penas estão impermeáveis, como é que eles estão, se tá tudo bem. Aí eles vão passar para 10 minutos nadando, eles fecham os portões e deixam eles nadando 10 minutos, treinando mesmo, eles gostam, é bom para eles. Depois 20 minutos, depois vai passando até chegar em 1 hora, 1 hora nadando, 3 vezes ao dia. E aí vai ser quando eles vão treinar mesmo para ser soltos. Bom, esse então vai ser o que eles chamam de blue, que já é sem nenhuma plumagem, ele já perdeu toda a plumagem, já trocou, já tá com a pena impermeável, que é o juvenil. E na terceira foto é o adulto. Geralmente, os filhotes que nascem no CRU e os que chegam, eles vão ser... geralmente leva de 3 meses, né, do nascimento até a soltura. E os 3 meses ele vai estar praticamente igualzinho tá na foto do meio, que é um juvenil, e a gente solta eles juvenis. O adulto que está nessa foto é só para mostrar que também no centro a gente recebe adulto, eles recebem adulto, né, resgatam, reabilitam e soltam adulto também. Mas para os filhotes, geralmente, eles são soltos como juvenis. Bom, voltando para o CRU e a rotina, então, do manejo. Como eu já falei para vocês antes, eles vão ser pesados, a gente vai anotar nessa ficha que é a da direita. Eles vão ter a numeração, né? Todos eles, cada um tem numeração individual. A gente vai anotar o peso diário, o peso faz o cálculo da porcentagem de ganho de peso. Vai ter separado certinho a quantidade de papa de peixe que eles vão receber, a quantidade de peixe, se é filé, se é posta, se é pedaço maior, se é peixe inteiro. Depende do tamanho deles. Vai ter o manejo de alimentação nas horas certinhas, se vai ser só peixe, se vai ser só fórmula, se vai ser peixe ou fórmula, que é a papa, né? E também tem as medicações, que cada um vai estar tomando, se está precisando tomar ou não. Isso tudo é importante, a gente vai estar anotando o comportamento deles durante o dia também, individual. Após a alimentação, geralmente a gente anota se comeu, quanto comeu, se estava vocal, se não estava, se estava vocalizando ou não. A respiração, a gente tem que reparar em tudo. A hidratação deles, está tudo bem. Às vezes a gente repara na mucosa também, olha se está tudo, se está pink, se está na coloração natural, etc. E na foto do meio, a gente tem que preparar, por exemplo, você consegue ver na foto do meio que tem uma caixa de peixe na parte superior da geladeira. A gente tem que, toda vez que tira o peixe do freezer, tem que ser anotado a data e o horário, para ter o controle de qualidade desse peixe. Como eu já falei várias vezes, né, eles são bem sensíveis e esse peixe tem que estar sempre fresco. E é a organização que a gente tem que ter diária, com as papas, com os filés, com tudo que eles recebem. Tem que ser anotado a quantia certinha, as gramas de filé que cada um recebe, para cada um exatamente. Tem a numeração da seringa, de cada um tem a sua própria seringa, e os medicamentos. Agora eu vou passar um vídeo só para vocês entenderem como é uma das alimentações, uma das 6 alimentações que acontecem no dia.
Essa é a rotina que geralmente a gente tem na unidade. E já falando no centro, é praticamente a mesma coisa, só que com os animais maiores. E vai ser um peixe inteiro em vez de um filé. E você vai ter lá no centro, mas é a mesma coisa, manejo de alimentação, vai mudar as horas que eles vão comer, vai mudar que, geralmente, por exemplo, eles vão comer 2 vezes por dia peixe e a papa de peixe, e os outros manejos vão ser de hidratação, por exemplo. E vamos falar então da medicina, né? Qual a importância, qual o papel do médico veterinário de animais marinhos? Bom, só para falar um exemplo prático que teve aqui nesse período que eu estava fazendo o estágio. Teve uma época que teve um problema, não sei se foi pelo peixe, a gente não sabe muito bem, mas a gente pensa que foi pelo peixe, mas que todos os filhotes da unidade ficaram com uma infecção intestinal, com sinais clínicos de diarreia, vômito, desidratação, e foi bem intenso, na verdade. E você imagina, você tá fazendo um trabalho minucioso desse, diário, de acordar às 4 da manhã ou sair da unidade 10h30, 11 horas da noite, todo dia, e você bota toda a sua energia e todos os animais ficam doentes. E aí, sabe? E se o veterinário não estivesse ali analisando as fichas, o comportamento, associando os exames complementares, as coletas de sangue que são feitas, tipo, se não tivesse se ele não tivesse ali tomando as decisões, provavelmente a gente teria perdido todos os animais. Então, o nosso papel, o papel de vocês que estão aí se formando, o nosso papel como veterinários formados em qualquer área, em toda área que seja, a gente tem esse papel, é importante também, então a gente tem que se valorizar e a gente tem que saber que, aliás, e para vocês, eu não sei, eu espero estar plantando uma sementinha na cabeça de vocês agora, mas eu espero que vocês abram os olhos para, se vocês gostam de selvagens, silvestres, abram os olhos para essa área de marinhos também, é uma área em crescimento no Brasil e extremamente importante, que eu amo, então espero que eu esteja plantando isso na cabecinha de vocês também. Bom, como conclusão, então, a unidade, né, de criação de neonatos se mostrou, tem vários estudos mostrando isso, uma medida efetiva na conservação de espécies, né, ameaçadas. Geralmente são reintroduzidos 70% dos animais, então, ao longo dos anos, acho que o último estudo foi que foram reintroduzidos mais de 1.000 indivíduos na natureza, então é um boom muito bom, é um boost muito positivo para a população que está ameaçada. A importância do médico veterinário de animais marinhos para a conservação dessas espécies também é extremamente importante, na tomada de decisões e tudo mais. E esse link da conservação de aves marinhas, a conservação de aves marinhas está completamente ligada ao equilíbrio do ambiente marinho, ao equilíbrio do ambiente, ao equilíbrio da terra. Então estamos todos interligados, está tudo interligado. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a palestra. Estou um pouco gaga porque eu não sou acostumada a falar, não sou acostumada a dar palestra. Mas, só para concluir também, eu queria passar uma mensagem pessoal para vocês que eu pensei hoje, eu queria só compartilhar mesmo. Bom, eu estava exatamente onde vocês estão nesse momento, há 1 ano e meio atrás, né? É uma fase turbulenta da vida, de dúvida, incerteza, e eu queria passar essa mensagem. Independente do momento da vida que você esteja nesse momento, ouça o seu coração, que é o melhor guia que você tem, e confie na sua jornada. Cada um de vocês vieram aqui por um propósito maior, então não deixe que as turbulências da vida impeçam vocês de correr atrás dos sonhos e da verdade que vocês têm. É única. E então vai com medo mesmo, independente da área que vocês escolherem, ou da vida, da fase, ou de corona ou de não coronavírus, sabe? Vai, foca no seu coração e vai. Bom, obrigada, gente. É isso. Agora eu vou só mostrar a soltura.
Que eu acho que é a parte mais emocionante. Ver eles voltando para a natureza. Então, Marina, nós agradecemos imensamente e temos bastante tempo ainda, né? Eu acredito, não sei como é que você está aí de horário, mas surgiram algumas perguntas no chat. Eu vou passar a palavra para a Karina, já te parabenizando pela sua apresentação, a mensagem que você deixa, né? Ela vem de encontro a tudo que nós, como universidade e setor, pensamos, também passamos para os alunos, né? Essa motivação e vinda de você só vem a somar, né? E nos trazer muito orgulho também, como universidade, de ver nossos alunos brilhando e felizes, principalmente, por estarem trilhando aqui os passos que, principalmente, o coração direciona. Então, eu vou passar a palavra à Karina agora, e eu vou deixar que as perguntas ocorram, mas depois eu queria, ao final, fazer algumas considerações e umas perguntas para você também, tá bom? Então, Karina, faça bom uso da palavra e vamos seguindo. Marina, primeiramente, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima. As pessoas estão elogiando muito no chat, não sei se você está acompanhando agora, mas muito obrigada mesmo, foi ótimo e muito fofo. Eu vou logo partir para as perguntas, então, que aí quem tiver alguma coisa para acrescentar também pode abrir o microfone. A Brenda perguntou, o tempo de eclosão é menor quando eles estão com os pais? É o mesmo tempo, mesma coisa, na natureza. Eu também tenho uma pergunta que é mais ou menos nessa vibe aí. Os pinguins têm cuidado parental, os Sim, africanos? sim, é muito lindo, inclusive, porque sempre que por exemplo, o pai tá pescando, a mãe tá no mar. Se a mãe tá pescando, o pai tá no mar. O pai tá no ninho, desculpa. Então, é sempre essa troca, eles estão sempre cuidando um do outro, e sempre cuidando do filhote. Ai, que legal. A Rebeca perguntou, é a umidade elevada que ajuda o ovo a eclodir? Não, na verdade, a umidade elevada é só para prevenir que as membranas, quando ele está abrindo, quando ele está nascendo, é para prevenir que essas membranas não sequem. Então, só para manter úmido, porque na natureza os pais fazem isso perfeitamente, sabe? Tá fazendo ali, tá todo cuidadinho ali, tudo perfeito. Mas a gente está tentando imitar num ambiente sintético, né? Então tem que botar na incubadora que vai ter mais umidade e tal. Mas é para isso mesmo. Entendi. Quando você passou o vídeo no início dos pinguinzinhos que tinha acabado de sair do ovo, a Vitória teve uma dúvida. Ela perguntou: tinham 2 filhotes ali no mesmo potinho? Acho que não é possível ter mais de um filhote por ovo, né? E caso não seja mesmo, juntar os 2 não perderia a identificação individual deles? Ah, tá. Não, então, são 2 diferentes mesmo. São 2 potinhos. É porque no vídeo parece que é um mesmo. Mas são 2 potinhos separados e cada um tem identificação, cada ovo na casquinha tem identificação única também. E não é. Eu acho, eu nunca vi, eu acho que não é possível nascer 2 filhotes, mas se for, eu nunca vi. E geralmente é só uma observação também. Eles geralmente vêm com um ovo irmão. Geralmente eles pegam do ninho os 2 ovos que eles recolhem quando precisa, geralmente o pinguim bota 2 ovos. Isso é só para aumentar a chance de eclosão na natureza, né? Geralmente eles botam um, aí depois botam o outro. Muitas vezes só nasce um, na verdade. Mas a gente trabalha com os 2. Só observação. Mas em cativeiro aumenta a probabilidade de nascer os 2, nesse caso?
Não, aumenta a probabilidade de nascer. Aí, se você tem 2 ovos, Entendi. pelo menos um vai nascer, vamos dizer assim, sabe? A chance de um nascer é maior do que Entendi. se não tiver. Uhum. O Matheus perguntou, se o ovo não eclodir sozinho, existe algum cuidado que interfira no processo? Sim, então, eu não sei, eu não queria desejar isso, né? Na verdade, eu não desejo que aconteça isso. Mas eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente. Todas as vezes que teve uma assistência na eclosão do ovo, eu não tava não era no meu turno. Mas tem, tipo assim, você passou de 48, 50 horas. E você vê que o pinguinzinho tá exausto lá, tá só no external peep, só no pip, pip, e tipo, você consegue ver que o pinguim já tá exausto. E não começou a rachar o ovo. Então, aí, o que acontece? A coordenadora vai lá, tipo, pega uma pinça, abre um pouquinho, tem que tomar cuidado com as membranas, abre um pouquinho. E aí, geralmente, você pode dar probiótico, começar a dar um pouquinho de fluido no biquinho e aguardar. E ele consegue, tipo, se soltar sozinho e nascer. Geralmente é isso. Muito legal. É uma pergunta minha agora. O peixe congelado, ele sofre alguma perda de vitamina e você tem que suplementar com os animais que começam a alimentação, né, com peixe? Nossa, boa pergunta. Então, Obrigada. sim, o peixe congelado ele perde a tiamina. Tiamina. A gente tem que suplementar com tiamina. Não sei se é tiamináceo ou tiamina, mas a gente suplementa com tiamina. Sim, e na fórmula que a gente dá, que é a papa, né? A gente chama de fórmula aqui. Vão várias vitaminas, vai um pouco de óleo ômega 3, tiamina, depende da espécie de ave marinha, mas para pinguim geralmente é isso. Tem cálcio, algumas outras coisas. Tem que ser suplementado, sim. Obrigada. A Rebeca perguntou, por quanto tempo é feito esse tipo de alimentação com a sonda? Até eles serem soltos, porque pinguim é muito, por exemplo, a diferença de uma gaivota de um pinguim filhote, por exemplo. A gaivota filhote vai nascer, no dia seguinte, você já vai dar pro filhotinho, você já vai colocar um peixinho ali no pratinho, ela já vai começar a comer sozinha. É muito rápido, você praticamente não tem o manejo. Agora, no pinguim, não. O pinguim você vai ter que alimentar até ele praticamente ser solto, você vai ter que estar sondando ele. E aí, na natureza, ele vai se alimentar sozinho. Entendi. A Letícia perguntou sobre o projeto, né? Qual é a periodicidade da disponibilização de vagas nesse projeto? Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que vocês captem. Venham, assim, se vocês têm a oportunidade, porque eles precisam muito de gente. Uma coisa que eu aprendi aqui, que eu não imaginava, foi o manejo de tempo e fazer mil multitasking, então fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a equipe deles é extremamente reduzida. Eles não têm muito financiamento para equipe, né? Então, a maioria é trabalho voluntário. Então, se vocês têm a oportunidade de guardar dinheiro e investir nisso, se é o que vocês querem fazer, vale muito a pena que vocês vão botar a mão na massa e fazer muita coisa legal, aprender muita coisa. Então, para esse cargo voluntário, você fica disponível, né, sempre, assim, aberto, para quando você quiser ir. Não, por favor. Entendi. Aí, como é que encontra? A Rebeca perguntou, como é que faz parte do projeto? É algum site, alguma coisa assim? Posso mandar aqui na mensagem para vocês? Pode. Eu não sei onde é melhor compartilhar. Eu vou mandar o site deles, e aí vocês podem entrar em contato, porque é muito fácil. E aí vocês podem entrar em contato comigo também, pessoalmente, depois que eu consigo mandar o e-mail da pessoa, do encarregada, tudo certinho, se vocês tiverem mais interesse. Pode ser, se você quiser mandar seu contato aqui, ou e-mail, Instagram, WhatsApp, que você ficar à vontade, pode ser também. Que aí o pessoal pode falar com você depois. Enquanto você manda aí, eu vou fazer só a última pergunta que apareceu agora no chat. A Lavínia perguntou, vocês treinam eles para caçar? Então, isso era uma pergunta, essa era uma questão que eu tinha na cabeça também, sabe? Mas o pinguim, não. Por exemplo, como é que chama? Pelicano.
Pelícano, eles têm que jogar o peixe na piscina e ver se eles estão pegando e tal. Mas o pinguim em si, não. Eu acho que quando eles são soltos, eles têm estudos de... eles sabem... É muito legal isso aqui até. Eles têm estudo que eles sabem exatamente onde eles vão. Eles meio que têm os estudos eu esqueci o nome agora em português. Mas, enfim, eles sabem onde os pinguins estão se locomovendo e tudo mais. São estudos, Mariana, talvez eles usem a parte de telemetria e estudos biogeográficos com telemetria enfim, principalmente com biogeografia, processos migratórios. Isso mesmo. E distribuição espacial, a partir do uso de mecanismos de telemetria, né? São pequenos, vamos dizer assim, aparatos que, dependendo do dinheiro que exista, né? Porque a tecnologia existe para você acompanhar uma ave com microtransmissores muito pequenos, né? Então, depende muito da ave, você adapta o tamanho e também o local onde você acopla o microtransmissor, e aí, a partir daí, você consegue acompanhar todo o deslocamento do indivíduo ou da população toda que foi, que está sendo monitorada, né? Isso, exatamente isso, sabe? Exatamente, obrigada, inclusive, porque eu esqueci mesmo a palavra. E eles conseguiram ver que eles não precisam desse treinamento de peixe na piscina, porque eles já saem, eles já vão, tipo, seguindo os adultos e já vão aprendendo a pescar, e meio que é uma coisa natural, um instinto mesmo, instintivo. Então, acho que é por isso. E eu também eu não sei se vocês perguntaram isso, ou se vocês tiveram dúvida com isso, mas tem espécies de aves, por exemplo, os biguás, que eles são extremamente, se você começa a cuidar deles, eles ficam com aquele imprinting, que você é a mãe deles, e aí isso é extremamente ruim para a soltura. Mas os pinguins não têm isso, eles até ficam com meio, sabe, eles podem até ficar um pouco dóceis, mas a partir do momento que eles foram soltos e estão na natureza e aprenderam com os adultos, eles são selvagens. Então, isso eu achei bem, bem, bem diferente do que eu imaginava. Isso é bem legal, porque normalmente a gente vê criação de ave em cativeiro, às vezes você tem que fazer uma alimentação, tipo, escondido, não só ave, né, mas vários animais, para não criar esse instinto materno com o ser humano e ficar, entre muitas aspas, domesticado, né? Sim. Mas, o meio, bom saber. Possivelmente uma hipótese, o meio ajuda também, né, porque quando o bicho é liberado no mar, adeus o contato com o humano, né? E ele é necessário que ele atente para todas as suas capacidades para a sobrevivência. E, nesse caso, o cuidado parental que o coletivo tem, né? Aprendizagem, porque existe aprendizagem, existem comportamentos que estão geneticamente impressos, mas existem comportamentos que são adquiridos, né? Então, você falou uma coisa muito certa, assim, que eles começam a acompanhar os adultos e eles vão aprender a pescar facilmente no bando, né? Se fosse uma ave, por exemplo, que não andasse em bando, possivelmente ela teria muita dificuldade, né, de aprender. Verdade. Marina, deixa eu te perguntar, como é que vocês recebem os ovos dos pinguins? Tipo, vocês resgatam diretamente da praia, alguma coisa assim? Ou alguém leva? Eu esqueci de falar disso, verdade. Bom, então, eles chegam através dos rangers, né? Que são os observadores de colônia que tem aqui. O trabalho deles é todo dia monitorar, observar, né? E se tiver algo, levar até o centro. Então, são pessoas capacitadas, específicas para esse trabalho, com todo o cuidado possível, e eles chegam até lá. Ó, esse ovo foi... Qual o motivo da chegada? Tô aqui com a minha listinha. Abandono. Ok, beleza. Aí vou, abandono, aí faço tudo que eu tenho que fazer. Qual o motivo da chegada? Risco de inundamento da área. Tá, tudo bem. Às vezes como tem colônias que são, por exemplo, a de Stony Point, que tem aqui, é uma colônia que fica basicamente numa área residencial. Então, tem pinguim que bota embaixo da casa da pessoa, tem pinguim que bota embaixo do carro. E aí você vai ver e fala, cara, e agora? E, tipo, você tem que recolher, porque é risco daquele animal ser atropelado, você perder um indivíduo adulto em período de reprodução, né, reprodutivo, e você perder o ovo, perder o filhote, gente, é muito risco. Aí você tem que
tem que ter essas pessoas que estão ali todo dia, vendo tudo isso certinho, para não perder nenhum indivíduo. Cada indivíduo é extremamente importante, o valor deles é, na verdade, imensurável, né? Às vezes vocês recebem animais, tipo, que alguma pessoa pegou, tipo, resgatou, alguma coisa assim, que estava machucado? Ou é mais essas pessoas que observam mesmo? Então, nos filhotes e ovos, eu nunca ouvi falar de ter chegado alguém aqui com, por exemplo, com pinguim, né? Mas com outras espécies, sim. Se eles acham na praia algum filhote com algum problema, ou se eles, por exemplo, de gaivota, essas coisas. Ou animais adultos, sim, direto. Chega gaivota que alguém achou, tava na praia e não tava voando e tava apática ou algo assim. Sim, sim, aí eles trazem. Ou ligam e a gente vai buscar, eles vão buscar, né, o pessoal do Sancom. Gente, eu falo mas eu só tô fazendo um estágio, tá? Não sou contratada, nada. Só para deixar claro que não Marina, com relação aí, eu ainda te considero, assim, já uma colega, evidentemente, mas tenho, assim, te vejo como uma prata da casa, uma pessoa nossa, então me vejo com bastante naturalidade para fazer algumas considerações, assim, aqui, né? E aí eu queria deixar alguns minutos, aí eu gostaria de perguntar à Karina se já esgotaram as perguntas, porque eu gostaria de fazer também algumas considerações, que não são, na verdade, não é uma só. Tem só mais uma da Brenda, que ela mandou agora no chat. Ela perguntou assim, aproveitando o gancho da Karina, tem alguma justificativa para ter tido maior recebimento de ovos esse ano? Ah, sim, então. Na verdade, é uma coisa que está sendo estudada, mas a maioria foi dessa região de Stony Point. Agora, eu não sei o motivo específico, mas esse ano foi o boom dos ovos, foi tudo, né? 2020, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas foi tudo, né? Tudo. Desesperador esse ano. Chegou tanto ovo, tanto filhote nasceu, tanta coisa que a gente, quando viu, já passou, sabe? Mas o motivo em si eu não sei de fato por que foram, mas a maioria foi abandono. A gente sabe que a maioria foi de abandono. Agora, por que foi abandono, eu não sei. Obrigada. Só tem mais uma pergunta, sabe? Muito rápido. A Maria Eduarda perguntou: o sexo é definido pela temperatura igual às tartarugas? Não. O sexo, a sexagem das aves nos pinguins os pinguins africanos, você às vezes tem estudos comparativos de tamanho de bico e tamanho do indivíduo, tudo mais, mas na verdade você consegue fazer a sexagem pós-mortem ou de outras maneiras, mas não é a temperatura. Ah, temperatura, desculpa, acho que eu confundi aqui. Temperatura dos ovos, vocês estão querendo dizer? Não sei, a temperatura, o sexo dos filhotes de acordo com a temperatura dos ovos? É isso? Ela disse que é isso, sim. Ai, foi mal, gente, tá, confundi aqui. Bom, 10h30 da noite aqui, foi mal, a cabeça tá. Não, mas então, não é definido por temperatura, igual os répteis, não é. Diferente dos répteis, quer dizer. Obrigada. Agora sim, eu passo a palavra para o Sávio, então, para fazer as considerações dele. Ah, sim, obrigado, Karina. Eu fiquei bastante contente, porque o nosso grupo é muito motivado, né? E para aqueles que não conhecem a Marina, né, ela soa como uma pessoa, assim, distante e tudo, mas, assim, para a gente que é professor, né, a gente vê um de vocês amanhã, né, estando também numa experiência exterior ou não. Marina, teve algumas questões que você colocou que eu gostaria, assim, de fazer algumas considerações, assim, rápidas, sabe? Por exemplo, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem noção, assim, da quantidade de pesquisa que está sendo realizada, trabalhos publicados? Você está participando de alguma pesquisa durante esse período? Você reconhece os tipos de trabalho científico que estão sendo realizados aí? Então, Sávio, é uma boa pergunta, inclusive, porque nesse momento está terminando o meu estágio nessa área, e a minha intenção é de tentar realmente focar um pouquinho do tempo que eu tenho aqui nisso, tentar fazer alguma coisa voltada para essa área. Porque tem muita informação aqui, e na verdade eu não sei se vocês conhecem, mas
tiveram 2 pesquisadores brasileiros que estavam aqui há 2 anos atrás, eu acho, que fizeram muitas publicações. A Renata Hurtado e o Ralph Van Streus, acho que. E eles fizeram muitas publicações com o pessoal aqui do Sancobe. E tem o time de pesquisa aqui, só que tem uma pesquisa super legal, inclusive, acontecendo sobre bird flu, que é a gripe aviária e tal. Mas tem algumas pesquisas acontecendo, mas por conta do Covid também, pelo que eu conversei com o pessoal aqui, teve uma parada, uma brecada, por conta dos laboratórios que eles não estavam recebendo a amostra do Sancobe, estavam recebendo a amostra de Covid, etc, né? Enfim, e também, assim, eu acho que eles precisam, eles têm a informação, eles têm muita coisa, mas, pelo que eu entendi, eles querem parcerias com estudantes de veterinária, com o pessoal de fora, porque aqui é uma faculdade de veterinária no país. E imagina, se tem uma faculdade de veterinária no país, quantas pessoas não estão interessadas nessa área de marinhos? E quantas pessoas de marinhos estão interessadas em pesquisa? Então, tipo, é muito importante, eu acho, para eles essa troca de informações. Sim, sim. Eu te fiz essa pergunta, mas, assim, tem algumas questões que eu queria levantar para vocês pensarem um pouco, né? Essas aves que, como toda ave, né, faz ovipostura, né, mas os animais fazem ovipostura, geralmente, quando inicia a incubação, ela inicia, normalmente, quando inicia o choco, ou seja, quando a ave pousa sobre o corpo, com seu corpo sobre os ovos, e por que um ovo não nasce primeiro que o outro, né? Por exemplo, existe uma frequência de postura, por exemplo, de uma ninhada de 2 ou 3 ovos. Um ovo é colocado hoje, o outro pode ser colocado com 24, 42, 72 horas depois. Por que eles nascem todos de uma vez só, né? E eles nascem todos de uma vez só, porque o período de incubação inicia exatamente quando ocorre uma mudança, um aumento na temperatura a partir do choco. No caso aí, né, no caso de ligar a máquina, né? Então, quando a máquina é ligada e aumenta a temperatura, por isso os ovos nascem todos no mesmo tempo, independente de quando eles foram postos ao mundo, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma questão. Agora, você já parou para pensar que os filhotes se comunicam entre si, mesmo antes de nascer, não só de aves, como répteis também? E o que você falou aí, por exemplo, do que eles chamam desses bips, né? Na verdade, existe um momento de estresse no ninho, em que os filhotes estão comunicando entre si, galerinha, olha só, está na hora da gente nascer, sabe? Esse pipi, ele está avisando a mãe, ou o pai, mas ele está avisando aos coleguinhas também, né? Aos irmãozinhos, né? Existe um estresse em que existe por que nasce todo mundo de uma vez só? Pode-se dizer, né? Esse período que você falou que leva em torno de 48 horas, mais ou menos, né? Que é o esforço que todas as aves precisam fazer com o bico, né, o dente do ovo, né, para abrir uma janelinha, para poder... Então, isso é algo que eu queria trazer para vocês refletirem, porque é muito interessante perceber a comunicação entre os animais, que muitas vezes se inicia muito antes. Esse bip-bip, ele tem um significado para a família, não só para o ovo que está ao lado dele, mas para o pai também e para a mãe. Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, muito interessante. Então, assim, o que eu estou tentando te dizer é que, por exemplo, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, eu não sei o que tem artigo publicado com relação a pinguim, por exemplo, nesse sentido, mas com o seu celular ou com um bom gravador, né, eu poderia citar alguma, você pode gravar esses sons, o que cada som desse quer dizer, né? Então, eu sugiro, os estudos de bioacústica com aves, eles são muito interessantes, e eles estão aí, do lado de vocês, eles estão dizendo, me estuda, cada bipzinho desse tem um significado,
né? E ele muda, a voz muda. O que cada voz quer dizer? Quando você fala que ele chora lá na frente de fome, né? O que cada voz, cada vocalização tem um significado. E aí você cria um alfabeto, né? Na verdade, você cria uma decifragem da linguagem desses animais através de estudos de bioacústica, né? Que é um exemplo, né? Do que poderia ser feito, né? Você falou em plantar semente, eu não sei se essa semente foi plantada aí, mas você, com um gravadorzinho na mão e estudando um pouco, talvez você possa provocar essas... Outra coisa, por exemplo, tem alguém estudando a casca desses ovos? Porque, então, por exemplo, a casca dos ovos, por exemplo, isso é um estudo muito frequente, né? Os agrotóxicos, por exemplo, né? Você pode ver o índice de poluição marinha e através da própria casca dos ovos, né? Mas esse é um estudo bem conhecido, assim, né? Mas eu queria, antes de passar a palavra, assim, rapidamente, tem algumas questões que me deixam um pouco apreensivos, né? Por exemplo, os estudos dos autores que dizem que das 18 espécies de pinguim, 11 estão tendo as suas populações regredindo, vamos dizer assim, né? Mas, assim, é possível que essa informação... Mas, assim, o meu receio no atual mundo, na atual crise ambiental, é que esse estudo deve ser revisto, porque é possível que a grande parte das populações marinhas estão sofrendo ameaças, sabe? E se a gente pensar em médio prazo ou longo prazo, essa afirmação me deixa, assim, apreensivo, né? Será que esse restante de animais, eles realmente não estão tendo também as suas populações regredindo? Eu não sei. Eu não sei. Realmente, É uma provocação. E eu queria também dizer, assim, um tema muito importante, até que a Andréa estudou muito comigo, a gente chegou a esboçar um livro sobre esse tema, que são as penas, né, das aves, né? Então, essa questão de termorregulação, essa questão da plumagem em si. Então, quando eu acho que um erro, talvez um deslize de tradução, porque eles devem falar aí que eles perdem a plumagem, né? Eles perdem a plumagem. Mas, no meu modesto entendimento, assim, na verdade, eles não perdem a plumagem, porque a plumagem é o conjunto de penas de uma ave, né? Eles perdem as plúmulas. Isso! Isso, eles... Professor é chato, né? Eles perdem, eles trocam de plumagem. Então, porque a plumagem é o conjunto de penas das aves, né? Então, fica só... Não, eu fico com medo, sabe? Eu fico com medo, às vezes, de parecer... Mas a gente, como professor, a gente provoca um pouco, né? Eu tenho essa intimidade. Inclusive, por favor. Tem a coisa do erro de tradução. Os colegas daí vão falar assim, eles estão trocando a plumagem, mas eles estão trocando, perdendo as plúmulas, né? Que as plúmulas, que são tipos de pena, né? Então, fica só assim, uma pequena contribuição. Eu queria também também alertar que, assim, eu não sei se vocês fizeram exames exames histopatológicos ou exames, ou alguma necropsia desses animais que morreram. Mas a minha experiência, assim, com processos, assim, de morte súbita, coletivo, talvez só para você pensar aí com eles, vocês não devem suspeitar só do peixe, não, vocês devem suspeitar da água também, porque se a água tiver, por exemplo, contaminada com, por exemplo, a colibacilose
é muito comum de causar diarreia e morte e óbito de um grande número de exemplares de uma coleção, né? Então, além do alimento, a água, ela pode vincular, principalmente a Escherichia coli e outros patógenos, né? E essa qualidade da água tem que ser monitorada, porque se você consegue perceber isso, você salva uma população inteira. Nossa, é verdade. São só... Eu acho que eu estou com saudade de você, por isso que eu Também. E a última provocação, assim, para todos vocês, na tentativa de como, vamos dizer assim, como professor de vocês, é uma provocação com relação, assim, você usou muito bem as palavras ao descrever, assim, as aves marinhas, né? E os pinguins são aves marinhas de ecossistemas essencialmente marinhos. Mas a grande provocação para todo o grupo é o que são aves marinhas. Porque nós temos aves que são costeiras, elas frequentam o ambiente marinho, mas elas não são impreterivelmente pelágicas, elas não são marinhas na sua total existência, né? Elas podem frequentar o ecossistema marinho e até frequentam. Então, a gente tem aqui no Rio uma variedade enorme de aves que frequentam a praia, né? Elas são marinhas por estarem na praia, né? Vocês já pensaram nisso? Né? Por exemplo, uma garça branca, ela é marinha ou não é marinha, né? Uma garça branca pequena, um colhereiro, são questões que a gente deve procurar definir, porque uma breve definição dessa ajuda a você direcionar a sua vida inteira. Porque você, ao entender o que são as aves marinhas, você pode abrir esse leque também, e não pensar em dedicar a sua vida, por exemplo, a gaivota, é ave marinha? E fica a pergunta para vocês, as gaivotas são aves marinhas? E porque vocês abrem um leque, e não só de pinguins, avifauna costeira, elas vivem, né, os pinguins, como você disse, são importantíssimos no equilíbrio dinâmico dos ecossistemas marinhos. Mas existe uma avifauna incrível, que também faz parte desse processo, e que muitas vezes frequentam nossa cidade, né? Elas estão aqui do nosso lado, né? E às vezes passam desapercebidas, né? Você pega o ônibus para ir para a faculdade, e você está vendo a ave lá, como você citou o biguá, ele está lá pescando na praia de Caraí, e você está passando e não está vendo, cara, sabe? Por que você não está vendo, sabe? Então, acho que a curar esse olhar é um passo na evolução da nossa sensibilidade frente à natureza que nos cerca, né? Mas é isso, eu te parabenizo muito, eu achei importante fazer essas pequenas considerações, porque acho que, no fundo, a intenção é contribuir com progressos, com o seu progresso, com o progresso de todos que estão aqui, e é isso, eu passo a palavra à Marina, espero que você tenha gostado do pouquinho das minhas considerações, viu? Um beijo. Sábio, obrigada, hein? Cara, eu tô muito feliz de ver vocês todos, assim, de conhecer as novas carinhas também, de ver você, Andréia, então, nossa, muito feliz. E só queria agradecer mesmo a todos vocês pela paciência e tal. Espero que agradecer as considerações que foram muito importantes, inclusive foram algumas sementinhas plantadas aqui, viu, sabe? Já tá plantado. Talvez eu vou cozinhar essas ideias melhores aqui agora. E, cara, eu pensei no seguinte, eu tô aprendendo isso aqui, tô tendo essa experiência, tudo bem. Por que não a gente fazer coisas pés ameaçadas no Brasil, sabe? Na verdade, eu acho que essa é a intenção que eu tô aqui, a maior intenção aqui, sabe? A gente tem tanta coisa acontecendo, você já fez livros sobre isso, e
tem tanta coisa que a gente tem que botar e chamar atenção e fazer acontecer e conservar, né, aí na nossa casa. Então, acho que isso é só uma ferramenta, uma ferramenta que eu tô tendo de aprender e poder compartilhar com vocês pra gente poder fazer coisas muito melhores, muito maiores, não muito maiores, mas iguais e fazer na nossa terra, né? É isso, Marina. Aí, o primeiro passo, eu acho, é essa identidade. Assim, o primeiro passo se dá pela própria formatação de um grupo de alunos interessados, né? Se não existe isso, não tem como... existe isso. O primeiro passo é essa união, né? Então, nós temos potencial, nós temos projetos, nós temos o campus de Iguaba. A universidade ela precisa também enxergar isso, né? Que ela precisa investir também nas questões socioambientais e por mais que nós nos esforcemos, né? Existem limitações do ponto de vista natural, né? Mas a gente corre atrás e sempre conseguiu realizar de um jeito ou de outro, né? Mas, claro, que tendo mais apoio, tendo mais união, a gente consegue muita coisa. Muito bom estar com você, Marina. Espero te ver em breve, viu? E quando você voltar para o Brasil, não deixa de fazer contato, não. Nós vamos estar te esperando aqui, tá bom? Obrigada, gente. Um Ansiosa. André, você vai falar alguma coisa? Eu queria te ouvir também. Tem alguma consideração? Só antes de fechar aqui. O microfone da Andréia está desligado. Andréia, o seu microfone está desligado. Olha, eu vou então me despedir de vocês aqui, deixar um abraço grande e pedir a Karina que finalize esse encontro maravilhoso nosso, viu? Abraço. Obrigada, Flávia. Abraço. Marina, queria te agradecer, a palestra foi incrível. Eu acho que a professora Andréia a Andréia não vai conseguir apertar lá o botão, ela acabou saindo da reunião sem querer. Então eu vou encerrar. Muito obrigada a todos, viu, pela presença, sua presença principalmente. Quando a gente voltar aos encontros presenciais, espero te ver também lá. E te desejo muito sucesso na sua jornada, que seja de aprendizado para você trazer aqui para as nossas espécies também, tá bom? Muito obrigada a todos presentes, e é isso. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde.